É isso aí, pessoal, e agora a gente vai entrar num quadro Dica Jurídica com o Dr. Jossam Batistucci, onde vai falar um pouquinho cada domingo aí de como você proceder com o inventário, como você proceder quando a gente perde um ente querido. Confere só essa entrevista. Eu estou aqui com o Dr. Jossam Batistucci e nós vamos falar sobre como proceder no caso de morrer alguém da família. Pegou você de surpresa, morreu de Covid, enfim. Como que a família procede em relação aos bens, o que faz, qual o procedimento que tem que ser tomado. Tem muita gente entrando em contato com a gente, perguntando orientações, pedindo orientações aí de como proceder. E o Dr. Jossam Batistucci está aqui com a gente hoje para dar esse tipo de informação. Tudo bem, doutor? Olá, Fábio, tudo bem? Obrigado desde já pelo convite, pela entrevista. Fábio, como a gente pode observar, essas situações decorrentes da Covid, a própria pandemia, colocou muita gente de surpresa. E uma situação muito difícil por conta do luto, que já é natural após o óbito, porém, além do luto, ainda traz problemas gigantescos em razão do descompasso, do fluxo, da quebra de fluxo na gestão desses bens. Então, pessoas que não sabiam administrar imóveis e que agora acabam, além do problema de luto, tendo que enfrentar problemas, seja do ponto de vista dos imóveis, seja do ponto de vista de negócios, como empresas, por exemplo. Doutor, dá um exemplo para a gente de um cliente seu que procurou você, que acabou perdendo o pai de família. Chegou a falecer devido ao Covid, ele era novo e tinha lá 3, 4 imóveis no nome dele. Como que a família procede nesse caso? Fábio, inúmeros casos têm ocorrido assim, e são situações muito tristes na medida em que a família é pega de fato de surpresa. Então, por exemplo, casos de empresários que estão à frente do negócio, à frente da empresa, e que acabam, por exemplo, de uma hora para outra ficando com a viúva ou com o viúvo, não apenas a gestão desses bens, mas também do próprio negócio. Isso é um problema. Ou então pessoas que, por exemplo, acabam assumindo, herdando fazendas ou imóveis diversos e sequer sabe com qual imobiliária, por exemplo, está, como administrar, se tem contrato de locação, se não tem, se tem, muitas vezes, compra e venda. Então, o ideal é, de fato, fazer com que as pessoas antecipadamente possam resolver essas situações e já deixar tudo planejado. Ninguém quer planejar a morte, mas ela acontece. E nessas situações, uma vez já ocorrida a situação da morte, o falecimento, algumas providências são necessárias. Então essa família vai precisar fazer um inventário, que pode ser extrajudicial ou judicial, ela vai precisar contratar um advogado para isso, vai precisar ter uma análise de viabilidade de estudo para que dentro deste inventário também ela possa ter a maior economia possível, tudo dentro do que a lei determina. Então é realmente um procedimento trabalhoso, burocrático, porém que tem muitas soluções possíveis de serem encontradas. Essa família vai poder, por exemplo, compartilhar, vai poder arrendar esse imóvel de repente, vai poder fazer um documento, um compromisso de compra e venda, né? Vai poder colocar em uma imobiliária, por exemplo, para locação e poder fazer dinheiro muitas vezes para sustentar diante de uma situação de quebra nesse fluxo financeiro em razão do falecimento. Doutor, e no caso assim, a pessoa chegou a falecer, porém ele era o patriarca. E a esposa muitas vezes nem sabe de imóveis ou de renda que ele tinha ou de algum bem em que está no nome dele, mas a esposa às vezes nem tinha conhecimento de vários móveis, vários bens que ele tem. Esse levantamento, o advogado consegue fazer junto aos órgãos? Como que a esposa pode procurar um advogado para estar buscando, fora o que está no declarado, imposto de renda, se existe alguma coisa mais no nome dessa pessoa? Sim, Fábio, é possível sim. Algumas medidas devem ser feitas. A primeira delas é, de fato, olhar o imposto de renda e verificar o que tem lá declarado. A segunda delas é fazer contato com aqueles parceiros, os profissionais mais próximos da pessoa falecida. Então, o corretor de imóveis, o advogado, o contador, fazer uma varredura disso para que eles obtenham essas informações. Além disso, o advogado pode, por exemplo, em processo judicial ou por meio extrajudicial, requerer inúmeras certidões para saber, por exemplo, se essa pessoa tem, por exemplo, um testamento, se ela tem imóveis, se ela tem contratos que estão de compromisso de compra e venda, por exemplo, e, obviamente, olhar toda a documentação, fazer uma varredura completa. Então, há sim procedimentos para poder levantar as informações. E aí uma dúvida, Fábio, que muitas vezes também aparece é o seguinte, eu já vi essas situações na prática. Às vezes, assim, acontece de descobrir 2, 3 anos depois que tem algum bem, que tem algum direito, que tem alguma coisa.
na legislação é possível fazer a sobrepartilha, que é quando já foi feito o inventário e aí vem depois e novamente, então, isto é refeito. Doutor, e no caso de empresa? A pessoa é dona da empresa, ela que gerencia, ela que comanda tudo, infelizmente veio a faltar. Como que a família procede nesse caso? Fábio e todos os que nos assistem, há duas medidas muito importantes. Uma em relação ao patrimônio, as cotas que o marido ou a esposa, enfim, o falecido ou falecida tem, isso é parte do inventário, é o patrimônio. E aí vai precisar o quê? Pedir um balanço especial, especialmente levantado para isso, para avaliar o valor do patrimônio líquido, porque aquelas cotas correspondem a um determinado percentual e valor financeiro, monetário, dentro do patrimônio líquido da empresa. Olhar o contrato social para ver se o contrato social permite, caso existam outros sócios, né? Se permite a esses herdeiros entrarem na empresa e na sociedade, ou se não é o caso, se vai ter mesmo que fazer a liquidação e eles vão receber pelo valor dessas cotas. E uma outra situação é quanto à gestão desse patrimônio da própria empresa em si, quando, por exemplo, é o próprio administrador, que é o único dono, uma empresa, uma Eireli, por exemplo, uma sociedade limitada unipessoal, quando ele próprio falece, e aí a empresa, a condução da empresa fica muito à deriva. Nesse cenário é muito recomendável que a pessoa, né, que sobreviveu possa assumir a empresa de fato por meio de um termo de inventariança, um termo de inventariante, né, onde ela assume a inventariança e, consequentemente, a administração. Ela se recomenda que ela forme um pool de profissionais, como, por exemplo, contador, advogado, administrador da empresa, auditor, para poder tomar pé daquela situação e tomar as melhores decisões quanto à gestão da empresa, seja quanto à produção, quanto aos fornecedores, os clientes, os trabalhadores e todas aquelas pessoas envolvidas no negócio. Legal, viu pessoal? Quanta informação importante vocês têm aí. E detalhe, tem bastante canal, vídeos que você postam, que o pessoal, os advogados costumam apostar, falando, dando dicas sobre esse tema, esse assunto também, né, doutor? Sim, Fábio, existem diversos canais, né, no YouTube, redes sociais em geral. Eu mesmo já gravei vários, porque é sempre muito interessante, uma gratidão compartilhar as informações que conhecemos já de longa data, né, há mais de 20 anos. Então as pessoas podem procurar assim, aberto, né, no Google, redes sociais e certamente conversar com um profissional da confiança delas para poder obter informações mais detalhadas, porque é um assunto muito vasto, um assunto com muitas particularidades e vale realmente muito a pena investigar a fundo para tomar as melhores decisões estratégicas.